Bom, a primeira questão importante para a gente lembrar de Rousseau se refere à importância dele, ao contexto em que ele viveu e a importância que o contexto teve sobre a obra do próprio Rousseau. É importante lembrar que o Rousseau, ele nasce em um período em que a Europa está especulando, a Europa inteira, sobretudo a parte ocidental da Europa, está se especulando sobre a humanidade, sobre a natureza humana. E de onde vêm essas dúvidas, esses questionamentos? De onde vem essa especulação sobre os humanos, sobre a sua natureza, sobre a sua capacidade, sobre as suas limitações? Pois bem, comecemos então um tanto antes para entender esse contexto russoniano do pensamento político. É importante lembrar que no final do século XV a Europa se expande geograficamente, se expande, portanto, culturalmente, se expande pelo mundo todo. Geograficamente a Europa pisa em lugares nunca antes visitados. E a partir daí, nesse encontro, nessa espécie de enfrentamento, de estranhamento com novas populações do globo, a Europa passa, ao espelhar-se, ao contrastar-se com eles, passa a especular sobre a sua própria natureza. Essas especulações, essas dúvidas, esses questionamentos percorrem o Renascimento europeu, que começa na Itália, se expande pela Europa inteira e parte de um contexto cultural para um contexto mais amplo, social eu diria. E mais intensamente, ao final do século XVIII, ele tem então o seu ápice, que são os questionamentos políticos. Ou seja, qual é a natureza humana? É importante lembrar que os contratualistas, que é o ponto mais focal que a gente está falando, Hobbes, Locke e Rousseau propriamente dito, estão especulando sobre notícias que chegam desse novo mundo. Que novo mundo é esse? Um novo mundo desconhecido, um novo mundo que clama por respostas. Ao enfrentar-se com outras populações, os europeus se perguntam: quem somos nós? Quem são eles? Que tipo de humanos são essas pessoas? Será que são seres humanos? E esses politólogos, cientistas políticos, então, iluministas, como o próprio Rousseau, de certa forma também iluminista, digamos assim, passa a propor respostas a esses questionamentos. Que respostas são essas? Bom, uma categoria importante para entender Rousseau é entender a ideia de natureza humana. Que tipo de natureza humana o Rousseau está falando quando fala de natureza humana? É importante lembrar que ele fala de natureza em pelo menos dois sentidos. Há uma espécie de ambiguidade. Uma ambiguidade que não chega a preocupar as leituras modernas. Natureza humana fala, em boa medida, de uma natureza intrínseca, que todo ser humano traz, nasce com ela, mas uma natureza humana também desenvolvida socialmente. O ser humano se desenvolve, o ser humano se realiza em sua natureza, em sua condição humana. Muito bem. Outro ponto para entender esse contexto é mostrar que o Rousseau não escreve sozinho e o Rousseau não escreve para si, ou seja, muito mais do que isso. O Rousseau ele escreve, já maduro, aos 40 e poucos anos mais ou menos, um livro importante para entender a sua política. Ele escreve Origem sobre a Desigualdade, que é do final dos anos 50. E em 62, aos 50 anos, ele escreve do Contrato Social. É possível pensar que entre um e o outro, nesse intervalo de uns 6 anos mais ou menos, ele leia a obra do Hobbes, escrita quase um século antes. Ou seja, o Rousseau, entre um escrito e outro, amadurece o seu pensamento e passa a propor respostas, não só aos acontecimentos europeus da época, mas também passa a propor respostas a outros escritos políticos e filosóficos da época. Locke, o próprio Hobbes, o próprio Maquiavel, que é de um tantão antes, mas ele passa a dialogar com esses cientistas políticos de toda a hora. Na tentativa desses diálogos, o Rousseau começa a propor respostas a questionamentos que os outros não tinham dado. Por exemplo, como aliar coisas como liberdade e igualdade, por exemplo, que o Tocqueville só vai tentar responder depois, modernamente, quando ele chega à América, já uma América industrializada. Mas vejam, o Rousseau já tem esse questionamento bem antes mesmo. Pois bem, entender a questão da liberdade em Rousseau é importante para entender a natureza humana. O que é essa liberdade? O que é o estado de natureza? A liberdade se realiza quando o ser humano vive num estado de natureza, num estado espécie de primitivo.
num estado em que seria o que o Hobbes chamava de uma luta ou de uma vida de todos contra todos. O Rousseau vai dizer que esse todos contra todos não existe. Porque uma vez que o homem está em estado de natureza, ele não vive contra, mas ele vive primitivamente bom. Ele vive num estado de candura. O ser humano é bom por natureza. E é a vida em sociedade, a vida de frente aos questionamentos dos outros, é que vai nascer uma espécie de disputa, uma espécie de, mais do que isso, uma espécie de hostilidade, eu diria. Os seres humanos passam a se hostilizar. Ou seja, o ser humano é bom por natureza e é a sociedade, a vida em conjunto, que passa a gerar as hostilidades. Ao contrário do Hobbes, que dizia o contrário: somos feras em natureza, e é o contrato, a vida em sociedade, que nos torna possíveis, que nos torna execuíveis. Bom, a partir de agora, a partir da ideia de compreender essa natureza humana e como ela se reflete no convívio, ou seja, na maneira como os seres humanos vão se associar para viver em sociedade, a gente começa a falar de uma outra parte, de um outro enfoque do pensamento de Rousseau, da política, do pensamento político de Rousseau. E para que a gente compreenda isso, é importante a gente fazer uma relação entre o pensamento de Rousseau, o pensamento russoniano, e o pensamento iluminista. É importante lembrar o que quer se dizer quando se está falando de pensamento iluminista. Quando estamos falando de pensamento iluminista, está se falando de um pensamento que instaura a modernidade na Europa. Ou seja, que luzes eram essas as luzes do iluminismo? Eram as luzes do conhecimento, eram as luzes do saber, eram a excelência das luzes da razão. A razão humana, a razão capaz de explicar tudo. Pelo menos assim é que acreditavam os filósofos da pré-modernidade. Ou seja, eles queriam explicar a humanidade para eles próprios. Eles precisavam colocar o pensamento humano, o saber humano, em primeiro lugar. Aliás, é muito importante lembrar a relação do próprio Rousseau com os enciclopedistas. O que eram os enciclopedistas? Eram aqueles sujeitos que queriam dar conta da totalidade do conhecimento humano e agrupá-lo todo dentro de um conjunto de livros, que era a enciclopédia. D'Alembert e Diderot tentaram fazer isso, e o Rousseau forneceu inclusive escritos para essa enciclopédia. Esse é o próprio pensamento iluminista, ou seja, o pensamento das luzes, da razão humana. E o Rousseau é muito importante para esse pensamento. Convém lembrar que ele morre um pouco antes, mas o legado russoniano para o pensamento iluminista é fundamental. O iluminismo é o resultado de um longo processo histórico que começa bem antes dele próprio, talvez até antes do Renascimento, no século XV, e se estende por uma corrente de ideias que vai se desenrolando e tem o seu ápice no final do século XVIII. E também não se encerra nele, ou seja, ele prossegue influenciando todo o pensamento da modernidade. Portanto, as ideias de Rousseau não se extinguem no próprio Rousseau, também não se extinguem no pensamento iluminista e vão muito antes, fundando o pensamento moderno. É importante também a gente não perder de vista que as ideias de Rousseau, sobretudo as ideias políticas, não as ideias de educação. O Rousseau tem uma série de escritos relacionados bastante com a educação, mas que não é o foco, não é o enfoque que a gente quer dar nesse instante. Cabe aqui a gente ressaltar as ideias políticas de Rousseau. Então, o pensamento iluminista, ele tinha por lema 3 palavras. Essas 3 palavras eram igualdade, liberdade e a fraternidade. 2 delas eram extremamente, ou são ainda, né, se a gente pensar na atualidade de Rousseau, que a gente vai ver depois, importantes do pensamento russoniano. Ou seja, pensar em igualdade e pensar em liberdade é pensar no pensamento de Rousseau. Porque o Rousseau, ele reinstala e responde aquilo que o Hobbes havia se perguntado. Como ser livre e não ser governado? Um homem governado, dizia o Rousseau, é um homem livre ou não? Ele perguntava. E ele respondia de forma simples. Um homem livre é um homem que governa a si próprio. Esse é um homem livre. E como se dá a liberdade de um homem que governa a si próprio?
é um homem que governa de forma democrática. E aí a gente já pisa um pouco na atualidade de Rousseau. Mas antes disso, é importante lembrar que a ideia de liberdade rousseauiana está ligada àquele pensamento primitivo que a gente falou recente. Esse pensamento de um homem primitivo, de um homem em estado de natureza. Aonde eles encontravam esses homens? Ora, eles encontravam esses homens aonde eles estavam chegando. Eles encontraram uma série de populações na América, os europeus, há um tempo antes. Eles encontraram homens vivendo numa espécie de estado de natureza. E é bom não esquecer que o Rousseau nunca pisou nesses territórios, mas ele sabia das notícias que lhe chegavam acerca desses homens e a respeito deles propunha sua filosofia. Uma narrativa da época, que se diz até hoje, é do diálogo de Rousseau com os viajantes. Dizia Rousseau aos viajantes que lhe traziam as notícias desses homens em estado de natureza, as populações nativas da América, por exemplo. O Rousseau exclamava: que pena que os filósofos não sejam viajantes. E os viajantes diziam: que pena que os viajantes não sejam filósofos. Ou seja, não se conjuntava, eles não se associavam. Os que iam a campo, os que iam ver de perto essas populações nativas e os que escreviam sobre as filosofias políticas nos seus gabinetes na Europa. Por isso é que eles não compreendiam muito bem as ideias de liberdade. Por isso é que é uma espécie de confusão até hoje quando se fala em liberdade. Se você pensar na ideia de liberdade das populações nativas, a ideia de liberdade está associada a uma ideia de não sujeição, enquanto que a Europa está falando nitidamente numa ideia de sujeição. Não se pode confundir sujeição com escravidão. A sujeição é quando você se sujeita, quando você se submete voluntariamente à vontade de outro. E escravidão é quando você se submete pela força. Nenhum deles pressupõe liberdade. Em ambos casos, você está tirando a liberdade. A liberdade é a autonomia total. E é por essa razão que a gente pode dizer que o Rousseau é o mentor intelectual das ideias de democracia e liberdade que nos chegam até hoje, que a gente vai falar dentro de um pouco. Sobre o contrato, propriamente dito, a gente pode inserir ele nesse contexto pré-iluminista, nesse contexto de uma Europa convulsa, uma Europa se movimentando politicamente, economicamente, uma Europa aberta para o mundo, uma Europa às vias de se transformar profundamente. E como que se dá a relação entre essas pessoas? Qual o elo que liga essas pessoas? Como que uma sociedade se faz coesa? Há uma frase cabal, basilar na obra de Rousseau, que é: tendo o homem um dia cercado o terreno, está instaurada a desigualdade humana. Ou seja, o foco central da obra de Rousseau é a propriedade privada. E entender o contrato social é entender a propriedade privada. O contrato social para o Rousseau existe para assegurar aos seres humanos a ideia de propriedade privada. Antes da gente chegar, é bom lembrar do que era a propriedade, por exemplo, no mundo antigo. O que era uma espécie de raciocínio. Vou propor uma espécie de ilustração do raciocínio, já que estamos falando de iluminismo, da ilustração, das luzes. No mundo antigo, era hereditária a cidadania. Pensem comigo, um cidadão, para que fosse cidadão, era preciso que ele fosse filho de um cidadão. Senão, não era. Senão, você não era cidadão. Você era nascido fora dos muros da cidade, você não conquistava a cidadania. No entanto, se você era filho de um cidadão, você assegurava a cidadania para seus descendentes. Onde que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar com isso que isso mudou. A cidadania hoje é uma conquista civil para a maioria dos sujeitos, das populações humanas. No entanto, há um novo ingrediente que no mundo antigo não havia, que é a ideia de propriedade privada. Muito bem, a propriedade privada no mundo moderno é hereditária, assim como a cidadania era no mundo antigo. O raciocínio que eu quero fazer é o seguinte: me parece bastante insólita essa ideia. Eu imagino uma situação hipotética. Um homem chega, cerca um lugar e diz assim: isso é meu. É o que o Rousseau dizia. Tendo um homem cercado um lugar e dito: isso é meu, está instaurada a desigualdade. Ok, não precisa ser nenhum maluco, não precisa você ser nenhum insano para dizer isso. Você cerca um lugar que você gostou e diz: isso é meu. O insólito está
em um outro sujeito olhar para aquilo e concordar com o que você disse. Sim, isso é seu. E ele vai cercar um também, porque ele se dá conta disso. Ok, não para por aí. Os sujeitos vão cercando lugares e vão dizendo de forma quase que inacreditável, isso é meu, e os outros vão acreditando. E o mais inacreditável de toda essa história é que elegem um poder soberano que reconhece que aquilo era mesmo deles. Ou seja, da onde você tirou que isso é seu? Talvez se alguém tivesse perguntado isso lá no começo dos tempos, da onde você tirou que isso é seu? Por que isso é seu? Ora, porque tem um poder soberano, chamamos de Estado, que assegura que isso é meu. Esse é o contrato social. Isso é exatamente o contrato social. Eu me lembro aqui um trecho de um poema do João Cabral de Melo Neto, que é Morte e Vida Severina. Nesse poema, que me faz sempre lembrar Rousseau, o Severino, ele é um sujeito que de nada teve de seu na vida, nada. E o ponto ápice do poema, que já virou peça de teatro, já virou filme, já virou, enfim, toda a série de representações, ele morre. E quando ele está sendo enterrado, ele pela primeira vez na vida, ele percebe que alguma coisa é sua naquele mundo, que é a sua cota. Ele diz, aqui, nesse lugar, eu me sinto mais esparramado. O João Cabral de Melo Neto diz, estava mais ancho do que estava no mundo. Ou seja, ali ele se sente seu. Pela primeira vez na vida, ele se sente à vontade. Pela primeira vez na vida, ele não tem um ar de sujeição para os outros. Pela primeira vez na vida, ele tem um lugar de seu, que dali ninguém irá tirá-lo. Esse poema me lembra Rousseau. O João Cabral de Melo Neto mostra em seu poema que a terra vai sendo jogada em cima do caixão e o Severino, que vai sendo enterrado, cada vez fica mais feliz e diz cada vez, eu tenho mais segurança de que esse lugar é meu. Eu fico pensando num sujeito que nasce hoje no mundo e diz assim, ok, nasci, eu quero saber onde é que está o meu pedaço. Dirão os outros seres humanos para ele, olha, não tem nenhum pedaço aqui para você. Ele, mas como? Eu nasci só agora? Não, mas o mundo já está todo dividido. Já está todo assegurado por um contrato de sociedade, um contrato social, de que não há mais nada para dividir no mundo. Ele está todo dividido. E mais insólito, para encerrar a linha de raciocínio, mais insólito ainda, é que você morre e o que você tinha de seu, ou seja, a propriedade privada, é transferida hereditariamente para outro sujeito. Ou seja, é uma espécie de hipótese. O contrato social é uma hipótese. É a hipótese possível para o mundo de hoje. Nós acreditamos nesse contrato. E é por isso que nós vivemos em sociedade. Porque nós acreditamos no direito alheio, porque nós acreditamos, para assegurar o direito alheio, nós asseguramos o nosso próprio direito. Ou seja, quando nós pensarmos no contrato social, como Rousseau está pensando no contrato social, estamos pensando no mundo possível, e não esse mundo insólito, quase por vezes inacreditável que nós temos no mundo de hoje. Esse é o contrato. Vamos mais. Está mais ou menos isso? Sim. Ou tu quer que fiz mais depois? Não, isso tá bom. Então tá, vamos lá. Quanto tempo a gente já fez mais ou menos aí? Olha, Tem um canal, nós temos postado? Tem canal? Sim. Tem? Então tá. Se não tem, me manda que eu tenho, posto. Tá? deu. Bom, um ponto importante é a gente falar da atualidade do contrato social, ou seja, esse contrato, esse acordo firmado entre os seres humanos que os torna possível viver em sociedade. Pensar no contrato é pensar na ideia de democracia moderna. A democracia, como se pensa, pelo menos em sua matriz, digamos assim, pelo menos em tese, é um mundo onde os sujeitos têm o seu governo. A democracia nada mais é senão o governo do próprio povo. No entanto, nós vivemos hoje não um estado de democracia como queria Rousseau. Embora Rousseau seja um mentor intelectual, seja o pai da ideia de democracia e de liberdade modernos, a democracia de Rousseau era uma democracia de assembleia aberta. Mas a pergunta é, como fazer assembleias abertas num mundo de 7 bilhões de seres humanos? Como decidir em assembleias diretas num país de 200 milhões de pessoas? Como decidir em assembleias abertas numa Santa Maria de 250 mil pessoas quase?
nem todos seriam ouvidos, porque somos muitos. Pois bem, o que fizemos então com a democracia, com os dos contratualistas pré-iluministas? Ora, nós criamos um modelo de democracia para viver, que nós chamamos de democracia representativa. A representação é, nós elegemos alguém, nós escolhemos alguém que vai nos representar diante do Estado, nos representar diante de uma sociedade mais ampla. Do ponto de vista do Rousseau, isso não é possível. Do ponto de vista do Rousseau, do contrato rousseauiano, é impossível se delegar o poder de decisão. Uma vez que eu deleguei o poder de decisão para alguém, eu abri mão da minha própria decisão. E se nós formos pensar, é exatamente isso que fizemos. Eu proponho um exercício. Sabemos, nós, você que está me ouvindo, eu que estou falando, sabemos exatamente as opiniões das pessoas que nós elegemos sobre tudo que nós queremos saber, ou seja, sabemos a opinião dos nossos representantes sobre religiosidade, sabemos as opiniões dos nossos representantes sobre educação, sabemos as opiniões dos nossos representantes sobre sexualidade, sabemos? Eu não sei. Eu sei um pouco, talvez até bem pouco. Certamente menos do que eu queria saber. Portanto, pensar no contrato social rousseauiano na atualidade, isso é impossível. Rousseau está mais ligado a uma ideia de liberdade mais ampla. Rousseau, quando fala no contrato, ele fala em uma democracia mais aberta e mais direta. Essa é a palavra. Como fazer uma democracia mais direta nesse mundo que eu inicialmente falei quase como impossível? Bom, há uma ideia de atualizar Rousseau, há uma possibilidade de atualizar Rousseau. Como se faz isso? Da seguinte forma: a sociedade civil se organiza também. A sociedade civil também deve se organizar, ou seja, as ONGs, as sociedades civis, como sindicatos, como partidos políticos, como associações de bairro, como, enfim, toda a série de associações, toda a série de reunião da sociedade civil é uma tentativa de resgate, é uma tentativa de pôr em prática uma democracia mais direta, como pensou o Rousseau na origem da desigualdade e no contrato social. Pensar num estado de natureza é pensar num estado de natureza proposto no contrato, num estado de natureza onde todos somos de boa índole. Por que não pensar que podemos ser todos de boa índole? Por que não pensar que podemos ser todos sujeitos interessados no bem comum? Ora, sabemos que o capitalismo tem a via competitiva e ele próprio, o capitalismo, como sistema cultural de mundo, não sistema econômico, sistema cultural, ele próprio produz o seu fim, porque uns vão engolindo os outros até que não sobrará ninguém. Rousseau também pensava nisso. Chegará ao ponto em que nós deveremos voltar a uma ideia de colaboração. Hoje, o capitalismo, as noções capitalistas, falam cada vez mais na ideia de cooperação, cada vez mais na ideia de colaboração. E até mesmo o mundo capitalista, o mundo competitivo do mercado de trabalho fala cada vez mais em equipe, cada vez mais em trabalho em conjunto, cada vez mais contando com a boa vontade, cada vez mais contando com a compreensão alheia. Isso, de certa forma, é atualizar um contrato social em que se pode pensar em que o mundo pode ser melhor. Eu acredito, pode parecer utópico, pode parecer talvez até distópico, seria o contrário, mas eu não acredito nisso. Eu penso que, atualizando Rousseau, se a gente não pensar num mundo melhor e mais possível, será impossível pensar num mundo que se possa viver. Se não for a moda de um contrato onde os seres humanos se insiram nele de boa vontade, não inocentes, mas bem intencionados, nós não teremos um mundo possível para viver muito em breve.